Com o sonho de fazer carreira em Hollywood, muitos jovens se mudaram para Los Angeles para tentar realizar este sonho, mesmo sabendo que suas chances eram baixíssimas. Juliana Redding, de 21 anos, era uma dessas aspirantes à atriz que se mudou do Arizona para Santa Mônica em 2005 para tentar sua chance na indústria do cinema. Mas, infelizmente, ela ganhou fama, mas não por ser uma ótima atriz, mas sim por ser protagonista de um crime. Este é o caso de Juliana Redding. Juliana cresceu em Tucson, Arizona, onde estudou em uma escola católica e teve uma boa infância. Era próxima da família e, depois de se formar, decidiu se mudar para a Califórnia porque queria ser modelo e atriz. Mas sua verdadeira ambição era um dia ter seu próprio negócio, mais precisamente uma boutique. Depois, chegando em Los Angeles, ela manteve contato com sua família regularmente. Costumava ligar para os pais para conversar e contar o andamento de seus planos. Eles também trocavam mensagens de texto com frequência e, ocasionalmente, ela faria uma viagem de volta a Tucson para uma visita. Em 2008, ela morava sozinha em um apartamento em Santa Mônica, enquanto estudava no Santa Monica College. Para ganhar dinheiro extra, ela trabalhou como recepcionista em um restaurante enquanto procurava oportunidades como modelo ou atriz. Até aquele momento, Juliana parecia satisfeita com sua situação. Porém, em 16 de março de 2008, sua mãe Patrícia não conseguia fazer contato com ela. O que se sabe é que Juliana jogou uma partida de golfe no dia anterior, retornando depois ao seu apartamento e optou por ficar lá assistindo TV, especificamente reprises de Seinfeld. Na noite seguinte, Patrícia ficou ainda mais preocupada quando recebeu uma ligação dos vizinhos de Juliana informando que não a tinham visto naquele dia e que dava para ouvir seu cachorro dentro de seu apartamento, mas o lugar parecia completamente deserto. Patrícia ligou inúmeras vezes para a filha, sem sucesso. Inicialmente, a mãe pensou que talvez Juliana estivesse ocupada, mas, como não recebeu uma resposta até às 18 horas, sentiu que algo tinha acontecido, foi então que ela chamou a polícia. Patrícia explicou a situação à polícia e perguntou se eles poderiam fazer uma verificação no apartamento da filha, e eles atenderam ao seu pedido. Os policiais foram até o apartamento e olharam do lado de fora, mas não viram de suspeito. O carro de Juliana ainda estava na garagem, o que sugeria que ela deveria estar em casa, porém seu apartamento estava em silêncio. Mas, ao entrarem no prédio, perceberam que algo estranho havia acontecido. Notaram uma vela acesa na entrada principal do apartamento e imediatamente detectaram o cheiro de gás. E descobriram que vinha de um fogão a gás que havia sido deixado ligado, mas o queimador não estava aceso, o que significava que toda a sala era agora essencialmente uma bomba-relógio. Foi então que eles fizeram uma descoberta ainda mais perturbadora. Depois de vasculhar a casa, eles entraram no quarto dos fundos e encontraram Juliana. Infelizmente, a moça estava morta. Os policiais perceberam que ela foi estrangulada, mas também era óbvio que ela lutou contra seu agressor. Pela situação do apartamento, parecia que uma luta violenta ocorreu ali. Esta teoria foi confirmada quando foi revelado que o DNA de Juliana estava presente sob suas próprias unhas, sugerindo que ela estava tentando remover as mãos do agressor de sua garganta. O local não tinha muitas pistas, mas uma coisa era certa. Quem cometeu o crime planejou cobrir seus rastros explodindo o apartamento, pois esperava que o gás que emanava do fogão reagisse com a vela acesa, criando assim uma explosão que teria apagado muitas evidências no local. Os investigadores acreditam que, graças à idade do prédio, o gás nunca teve chance de acumular o suficiente para causar uma explosão e, em pouco tempo, aos poucos, as peças daquele quebra-cabeças foram juntadas e mostraram os momentos que antecederam a morte de Juliana. Alguém entrou no apartamento por volta das 10 da noite do dia 15 de março. Após conseguir entrar, atacou Juliana e, em algum momento, causou ferimentos na cabeça dela ao bater no chão.
Como este foi um ataque prolongado, os investigadores acreditaram que o agressor não esperava que Juliana lutasse tanto pela vida e, no final, o agressor recorreu ao estrangulamento. Mais tarde, descobriram que a moça tentou ligar para a emergência em algum momento, pois há registros telefônicos que ela discou para o 911, mas a chamada terminou antes que pudesse ser conectada. Os vizinhos que contataram a mãe de Juliana disseram aos policiais que ouviram os sons de móveis sendo movidos e alguém gritando às 9h53 da noite anterior, mas acrescentaram que não viram ninguém suspeito dentro ou ao redor do prédio. Foram coletadas evidências no local, incluindo diversas amostras de DNA que foram encontradas na porta do prédio, no telefone, nas roupas de Juliana e em seu pescoço. Essas amostras foram enviadas para um laboratório para análise, mas levariam algum tempo para revelar quem cometeu o crime. Enquanto isso, os investigadores entrevistaram a família e amigos de Juliana, que deram o máximo de detalhes possível sobre a vida dela. Ao falar com especialistas em cenas de crime, o pai de Juliana sugeriu que eles contatassem um homem chamado John Gilmore, com quem Juliana teve um relacionamento ao qual terminaram várias vezes. Ele acrescentou que ficou preocupado com Juliana quando descobriu que eles estavam namorando, já que John era conhecido por ter um temperamento violento e que se tornou ainda mais evidente quando ele chutou a porta do carro dela em uma ocasião e também forçou a entrada no apartamento dela. Quando os investigadores ouviram isso, sentiram que poderiam encontrar respostas. Imediatamente, foram à procura de John e o encontraram logo. Quando John foi interrogado, ele afirmou que esteve na casa de Juliana naquele domingo pela manhã, mas que ela não atendeu a porta, apesar de seu carro estar na garagem. Ele olhou para dentro através do portão de segurança, mas só conseguiu ver a vela acesa, embora nunca tenha sentido o cheiro de gás. Quando questionado sobre os incidentes violentos sobre os quais foram informados, ele admitiu que ele e Juliana às vezes brigavam. E uma dessas brigas foi naquele sábado à noite, quando eles começaram a discutir sobre seus planos para aquela noite. Ele ligou para ela para dizer que estava planejando sair com seus amigos, e isso deve tê-la irritado, já que ela desligou o telefone na cara dele. Ele alegou que ela decidiu passar a noite com uma de suas amigas, e ele acabou indo a uma festa em uma residência a poucos quilômetros do apartamento dela. Embora ainda houvesse alguma tensão entre eles, os dois continuaram trocando mensagens de texto durante a noite. Mas então, por volta das 22 horas, ela parou de responder às suas mensagens. Como ainda não havia recebido nenhuma resposta na manhã seguinte, ele tentou ligar para ela e enviou várias mensagens de texto, mas novamente não obteve resposta. Foi quando ele foi ao prédio dela, mas foi logo embora, já que aparentemente ela não estava lá. Embora John tenha sido certamente o primeiro suspeito, ele foi logo inocentado graças às imagens de vigilância da noite do ataque. As imagens mostraram que ele visitou uma loja de conveniência e um restaurante. Várias pessoas da tal festa também confirmaram que ele estava lá quando o ataque ocorreu, pois eles o viram lá entre as 15 para as 10 e 10h15. Sua inocência foi totalmente confirmada quando foi revelado que grande parte do DNA encontrado no apartamento pertencia a uma mulher e não a um homem, o que deixou a polícia sem respostas. Eles então começaram a tarefa de falar com todas as mulheres que Juliana conhecia. Houve especulações de que alguém que a conhecia pode ter ficado com inveja de sua beleza ou de seu estilo de vida, ou que havia algum tipo de triângulo amoroso envolvido. Os investigadores coletaram amostras de DNA de todas as pessoas com quem falaram, mas isso não levou a lugar nenhum, já que nenhuma correspondência foi encontrada para as amostras que foram removidas do apartamento dela. Foi quando descobriram uma foto de Juliana com outro homem, um médico chamado Munir. Após investigações, descobriram que Juliana e Munir se conheceram enquanto ela trabalhava em um restaurante em 2007. Ela deve ter causado uma grande impressão nele,
já que ele lhe ofereceu um emprego como assistente médica e ela concordou prontamente. Mas o relacionamento não ficou só no âmbito profissional por muito tempo. Juliana aceitou em ir morar com Munir em sua casa de luxo localizada em Beverly Hills. Porém, em pouco tempo, a moça percebeu que ele estava obcecado por ela, o que causou uma certa preocupação. Ele disse a ela que queria comprar um carro caro para ela quando ela fizesse 21 anos e, em certo momento, até sugeriu que eles se casassem. O fato é que o comportamento de Munir foi ficando cada vez mais estranho, o que fez com que Juliana acabasse com o relacionamento. Ela acabou se mudando para o apartamento em Santa Mônica, que era pago por seu pai. O término foi numa boa. Eles até mantiveram contato posteriormente. Porém, um amigo de Juliana contou que Munir era casado na época do relacionamento e que ele tinha 3 filhos que moravam no Líbano. Juliana, ao saber disso, ficou irritada e disse a Munir que nunca mais queria o ver e que não era mais para ele procurá-la. Embora Juliana e Munir não tivessem mais contato, o pai dela, Greg, que era farmacêutico, ainda mantinha contato com Munir, já que eles estavam trabalhando juntos em um negócio. Mas isso nunca se concretizou, pois o negócio fracassou depois que Greg ficou preocupado com o fato de Munir administrar seu negócio de maneira um tanto ilegal. Os investigadores acharam estranho e muita coincidência que Juliana tivesse sido assassinada apenas uma semana depois do término do negócio de Munir com seu pai, mas não haviam pistas que colocavam Munir na cena do crime. Na época não foi possível interrogá-lo, pois ele não estava no país, mas enquanto isso, seu passado foi investigado. Munir era conhecido por ter uma história um tanto sórdida com mulheres, e com isso os investigadores voltaram sua atenção às mulheres que trabalharam para ele no passado. Eles suspeitavam que o DNA feminino encontrado na cena do crime poderia de alguma forma estar ligado a Munir. A maioria de suas ex-funcionárias não mantinha mais contato com ele ou não tinham conhecimento de Juliana. Mas quando eles investigaram a história entre ele e uma mulher de 47 anos, chamada Kelly Sue Park, eles começaram a ficar ainda mais desconfiados. Munir fez vários pagamentos de grandes quantias para ela, totalizando mais de $1 milhão em apenas 18 meses. Essa mulher esteve envolvida em vários de seus negócios no passado, enquanto ela trabalhava como corretora de imóveis. Embora não tivessem certeza de que Kelly estivesse ligada ao ataque a Juliana, eles decidiram segui-la na esperança de que pudessem coletar uma amostra de seu DNA sem seu conhecimento. Se ela estivesse de alguma forma ligada ao crime, ela poderia alertar Munir sobre o fato de que as autoridades queriam coletar seu DNA, e assim foi decidido que isso deveria ser feito sem que suas suspeitas fossem levantadas. E valeu a pena a paciência, pois conseguiram coletar uma de suas pontas de cigarro descartadas e elas foram enviadas para análise. Em pouco tempo, os investigadores foram informados de que finalmente haviam feito uma descoberta no caso. O DNA de Kelly correspondia perfeitamente às amostras coletadas no apartamento de Juliana. Agora, não havia dúvida de que Kelly estava presente quando o ataque foi realizado, e havia uma boa chance de Munir estar envolvido de alguma forma, embora ele ainda não tivesse retornado a oeste Estados Unidos e, portanto, ainda não pudesse ser interrogado. Kelly foi presa e acusada do assassinato de Juliana. O engraçado é que, logo após sua prisão, Munir retornou aos Estados Unidos. Com isso, acredita-se que ele ficou sabendo da prisão dela. Porém, ele saiu do país rapidamente, nem dando chance da polícia chegar perto dele. Mas o motivo do crime ainda era um mistério. Haviam teorias. Munir não teria aceitado o fim do relacionamento ou não gostou quando seu negócio com o pai dela fracassou. Então, ele teria contratado Kelly para realizar o ataque em retaliação. Uma das teorias mais amplamente aceitas era que Munir havia instruído Kelly a intimidar Greg para que aceitasse o acordo em que eles estavam trabalhando e que, como parte dessa intimidação, ela faria uma visita hostil a Juliana em seu apartamento. Mas quando Juliana entrou em confronto, Kelly foi pega de surpresa e acabou matando a moça enquanto lutavam. Embora isso ainda fosse apenas uma teoria,
Este seria um ponto que seria discutido posteriormente no tribunal, já que foi argumentado que Munir concordou em pagar a Kelly uma quantia de 6 dígitos para seguir com seu plano. Quando a notícia da prisão de Kelly chegou à mídia, o LA Times publicou detalhes revelando que ela era conhecida por ter intimidado pessoas no passado, sempre que elas iam contra os planos de negócios de Munir. Por isso, fazia sentido que ela também estivesse envolvida no assassinato de Juliana. Em uma ocasião, ela intimidou um gerente de banco que também havia cancelado um acordo comercial. Outro caso foi quando ela foi instruída a intimidar um de seus clientes que não conseguiu cumprir seus pagamentos conforme prometido. Apesar da riqueza de evidências encontradas no apartamento de Juliana e no DNA que a coloca no local, Kelly decidiu se declarar inocente das acusações de homicídio de segundo grau. Seus advogados de defesa revelaram que diriam ao tribunal que as duas mulheres nunca se conheceram e que a única ligação entre elas era Munir, que ainda estava fora do país. A promotoria, por outro lado, pretendia revelar que Kelly havia sido contratada por Munir como executora e que sua tentativa de intimidação acabou resultando na morte de Juliana. O juiz do caso decidiu que esta teoria não poderia ser usada durante o julgamento, já que não havia evidências sólidas para apoiá-la, e, em vez disso, o Estado teria que confiar nas evidências encontradas no local, incluindo o DNA que foi comparado ao de Kelly. Também mencionariam o fato de que Kelly tinha quase 1,80 m de altura e que ela era uma mulher intimidadora e autoconfiante que poderia facilmente cumprir o papel de executora ou intimidadora se Munir ordenasse. Esta mulher era realmente assustadora só de se estar por perto, e ela aparentemente tinha uma personalidade e uma energia que eram difíceis de superar. As evidências contra Kelly haviam aumentado, e parecia quase certo que ela seria considerada culpada do assassinato de Juliana. Seu DNA foi encontrado em vários lugares no apartamento, inclusive nas roupas de Juliana, nas fechaduras na porta da frente, no telefone, em um prato que ficou na pia da cozinha e, o mais incriminador de tudo, na garganta de Juliana. Além de tudo isso, foi encontrado uma gota de sangue junto com uma impressão digital sua. De acordo com a acusação, tudo isso era uma prova inegável de que Kelly estava dentro do apartamento naquela noite. E como as duas mulheres não se conheciam, ela não teria nenhum motivo para estar lá, a não ser para realizar um ataque ordenado por Munir. Também era indiscutível que ela havia assassinado Juliana, já que seu DNA foi encontrado na garganta da modelo, indicando claramente que Kelly foi quem tirou a vida da moça por estrangulamento. Mesmo diante de tudo isso, a defesa de Kelly ainda tinha alguns recursos para tentar salvá-la. Segundo seu argumento, havia muita incerteza sobre o que aconteceu, já que não tinham testemunhas. Com isso, gerava dúvidas sobre a teoria da presença de Kelly no apartamento de Juliana. Além disso, disseram que o DNA de Kelly poderia ter acabado no prédio por meio de transferência de DNA. Isso ocorre quando alguém toca em um item pertencente a outra pessoa, e esse item é então encontrado na cena do crime, resultando em uma pessoa inocente ser suspeita de um crime quando for descoberto que seu DNA está presente. Outro exemplo disso é quando um item é tocado por duas pessoas, resultando na transferência do DNA de uma pessoa para outra. Traduzindo, Kelly poderia ter tocado em um item que também foi tocado pelo assassino de Juliana, e eles, em seguida, transferiram involuntariamente seu DNA para a cena do crime. A defesa fez referência a uma toalha que possivelmente foi usada por Kelly quando estava na casa de Munir em Beverly Hills, 5 meses antes. Eles sugeriram que o assassino depois tentou remover suas impressões digitais e DNA com o uso da mesma toalha, transferindo o DNA de Kelly para a cena no crime. Também mencionaram que ela teria visitado esta casa diversas vezes, já que ela era parceira de negócios de Munir e como Juliana havia morado naquela mesma casa em algum momento, o DNA de Kelly pode ter sido transferido para o apartamento de Juliana. Você acredita nessa teoria de transferência de DNA? Já sobre o papel de Munir no crime,
A defesa argumentou que a ruína de um negócio com o pai de Juliana não parecia um motivo forte o suficiente para ter tramado tirar a vida da moça, tampouco a história do fim do relacionamento de Juliana e Munir. Referente à grande quantia de dinheiro que Munir transferiu para Kelly, foi argumentado que eram apenas pagamentos devidos, já que os dois faziam negócios juntos. Mas a promotoria revelou que Munir havia no passado se gabado de ter contratado uma mulher que era o equivalente feminino de James Bond. Com isso, a promotoria construiu o caso em cima da tese de que Munir contratou Kelly para trabalhar como assassina e que ele tinha motivos mais que suficientes para ordenar o assassinato de Juliana. O Elliott Times informou que os registros telefônicos de Kelly mostraram que ela ligou para Juliana e que ela estava presente do lado de fora do apartamento na noite anterior ao crime. Como elas nunca se conheceram, só poderia haver um motivo para Kelly tentar entrar em contato com ela, para descobrir sua agenda e vigiar seu apartamento enquanto planejava o ataque. Também foi alegado que Kelly e Munir haviam colaborado em um esquema fraudulento de seguro de saúde que, na época, ainda estava sendo investigado pelas autoridades. O julgamento durou até 2013, um tempo surpreendentemente longo, e o veredito que o júri chegou foi chocante. O júri considerou Kelly inocente. Os amigos e familiares de Juliana que estiveram presentes no processo ficaram indignados, manifestando sua revolta, gritando que ela sabia que era culpada enquanto ela estava sendo conduzida para fora do tribunal. Isso significava que ninguém seria responsabilizado pela morte de Juliana e que o único homem conectado a todos os envolvidos no caso nem sequer seria questionado, já que ele não pôde ser contatado. O Líbano não tem um tratado de extradição com os Estados Unidos, e este país faz tudo o que pode para proteger os seus próprios cidadãos. O que significa que, enquanto Munir permanecer lá, nunca enfrentará um julgamento pelo caso de Juliana. A família de Juliana comentou o resultado por meio de uma declaração por escrito, na qual expressou sua tristeza e choque pelo fato de a justiça não ter sido feita. Eles acharam inacreditável que a enorme quantidade de evidências contra os acusados não foi o suficiente para vê-los condenados. Quanto a Munir, acredita-se que ele voltou para sua família no Líbano depois de fugir dos Estados Unidos, e hoje ele ainda mantém sua inocência no assunto. Ele nunca foi acusado ou mesmo questionado. Ele foi preso na Alemanha em 2015, quando se suspeitava que ele estava cometendo fraude médica, mas nada aconteceu. Alega-se que ele permitiu que um assistente que nunca frequentou a faculdade de medicina realizasse cirurgias quando seus pacientes tinham certeza de que seria ele quem realizaria as cirurgias. Mais de 20 pacientes relataram que ficaram com sequelas permanentes como resultado disso. Mas por motivos desconhecidos, Munir foi libertado e depois viajou para o Líbano mais uma vez, onde é novamente suspeito de cometer fraude médica. Kelly também foi presa no caso alemão de 2015, quando foi descoberto que ela estava envolvida. Ela foi acusada de conspiração, mentiras para pacientes, desfigurando pacientes em cirurgias mal feitas e enganando companhias de seguros em 150 milhões de dólares. Ela acabou sendo libertada sob fiança de 1,5 milhão e, mais uma vez, conseguiu escapar do alcance da justiça. Infelizmente, a justiça não foi feita neste caso, sendo difícil de acreditar que, mesmo com todas aquelas provas, a acusada foi inocentada. Obrigada por assistirem este caso. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e comentário. Até o próximo caso.